Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar o conceito de solidariedade social para Emile Durkheim. Bora lá? Nas aulas passadas eu apresentei um pouco da biografia de Durkheim, falei para vocês do contexto histórico em que Durkheim estava vivendo. Falei também das influências intelectuais que formataram o pensamento de Emile Durkheim. E mais profundamente, eu apresentei para vocês também o conceito de fato social, que é aquele conceito mais importante da obra desse autor. Então, para Durkheim, a sociedade ela é formada por um conjunto de fatos sociais. E esses fatos sociais, eles se interligam a partir do que Durkheim chama de solidariedade social. Solidariedade social para Durkheim não tem nada a ver com o que nós hoje entendemos por solidariedade. Hoje, no senso comum, a gente costuma tratar solidariedade como uma virtude, né? Como a qualidade daquela pessoa que se dispõe a ajudar outras pessoas. Então, afastemos aqui esse sentido comum de solidariedade. Não é isso que Durkheim está dizendo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o que faz com que uma sociedade se mantenha coesa, que faz com que uma sociedade permaneça funcionando no tempo, é seu grau de solidariedade. É o seu grau de consenso social em torno de determinadas regras e determinados mecanismos. Então, solidariedade social é o que vincula os indivíduos numa determinada sociedade. Então, espero que fique claro para vocês essa primeira distinção. Pois bem, Durkheim então conceitua solidariedade social e vai estabelecer que existem dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Nesse ponto, é importante que vocês entendam que Durkheim está escrevendo no século XIX, como eu já falei, e as metáforas biológicas e físicas estão muito em alta. É uma época em que as ciências físicas e naturais estão sendo muito valorizadas. É evidente, nesse sentido, que Durkheim vai pegar muita influência desse contexto intelectual. Então, primeiro ele pensa a solidariedade mecânica. Mecânico aqui para ele tem a ver com um mecanismo simples. Então, as coisas que são mecânicas têm um funcionamento mais simples. E orgânica tem a ver com um funcionamento mais complexo. Então, pensem em como funciona um relógio, bem simples. E pensem em como funciona o corpo humano. São formas de funcionamento diferentes, não é mesmo? Então, Durkheim diz, existe a solidariedade mecânica e existe a solidariedade orgânica. Então, como é que ele faz essa distinção? Ele diz o seguinte, a solidariedade mecânica é um tipo de solidariedade que foi muito forte e muito presente nas sociedades antigas, nas sociedades passadas, que, na visão de Durkheim, eram sociedades mais simples. Eram sociedades em que a consciência coletiva era muito forte. Então, lembre também que para Durkheim existe uma distinção entre consciência coletiva e consciência individual, como se cada um de nós fosse habitado por essas duas consciências. Nas sociedades antigas, para Durkheim, na sociedade feudal, nas sociedades ditas tribais, primitivas, para Durkheim, o tipo de solidariedade que funcionava era a solidariedade mecânica. É um tipo de vínculo em que a consciência coletiva é muito forte, em que as pessoas estão unidas porque compartilham um conjunto de crenças, de valores e costumes. Por exemplo, a sociedade feudal da Idade Média. Na sociedade feudal, a Igreja Católica tinha um poder tremendo. Era a Igreja Católica que definiu o que era certo, o que era errado. A Igreja Católica que promovia a educação e a Igreja Católica fornecia uma legitimidade para o poder dos reis, certo? Então, nessa sociedade, a gente tem estamentos muito fixados. Então, o sujeito ou é servo, ou é do clero, ou é da nobreza. Ele não tem possibilidade de ascender socialmente, de mudar de classe. Então, nessa sociedade, Durkheim diz, o vínculo é mecânico. Solidariedade é mecânica. Consciência coletiva é muito intensa. Nada escapa à consciência coletiva. Então, gente, nesse sentido, não existe espaço para individualidade, para personalidade individual, para gostos individuais. Compreendem? Então, esse é o primeiro tipo de solidariedade mecânica e é um tipo de solidariedade que estaria presente, segundo Durkheim, nas sociedades antigas. Não é na sociedade moderna, contemporânea, que é o nosso mundo de hoje.
O segundo tipo de solidariedade é a solidariedade orgânica. Para Durkheim, desde que o capitalismo se consolidou no mundo, desde que a modernidade foi se desenvolvendo, um tipo de solidariedade muito particular foi surgindo, que é a solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica, na solidariedade mecânica, a consciência individual ela é mais proeminente, mais forte do que a consciência coletiva. Ou seja, na solidariedade orgânica surge o individualismo, gente. E veja bem, eu esqueci de colocar um ponto sobre solidariedade mecânica. Outra grande característica da solidariedade mecânica é que a divisão do trabalho é muito simples. Então, nas sociedades antigas, como eu dei o exemplo da sociedade feudal, o servo faz o que ele tem que fazer, o nobre faz o que ele tem que fazer e o clero faz o que ele tem que fazer. Né? Servidão, clero e nobreza, cada estamento social desse desempenha a sua função social. Não existe uma multiplicidade de profissões, compreende? Já que não existe indivíduo, cada um com suas personalidades, a divisão do trabalho também é muito simples, muito pouca. E, em geral, também dividida pelo gênero. Então, homens desempenham uma função, mulheres desempenham outra função. Na sociedade de solidariedade orgânica, que é a sociedade capitalista, moderna, contemporânea, a divisão do trabalho ela é complexa. Então, existem milhares de profissões e cada um de nós depende do trabalho de milhões de pessoas que nós não conhecemos, não temos nenhum contato. Todavia, dependemos do trabalho desse conjunto de pessoas anônimas, compreende? Então, se na primeira solidariedade, muita consciência coletiva, muito costume, muita tradição e pouca divisão do trabalho, no segundo tipo de solidariedade, muita divisão do trabalho, individualismo, muita consciência individual, compreende? Então, para Durkheim, essa é a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. E aí, para concluir, Durkheim diz o seguinte: nas sociedades com solidariedade mecânica, a religião era que ditava os destinos de todo mundo. Dizia o que era certo, o que era errado, o que era o lugar de cada um. Na nossa sociedade atual, como a religião perdeu esse poder, segundo Durkheim, o que deve ocupar o lugar da religião é a lei. Então, Durkheim vai dizer como é que a gente mantém a coesão e mantém um nível de funcionamento regular da sociedade? Através da lei, através das regras abstratas, construídas a partir do Estado. Gente, com isso eu encerro esse breve percurso que nós fizemos em torno da obra de Emile Durkheim. Lembrem, falamos de fato social, falamos de suicídio, importante tema de Durkheim, e falamos agora de solidariedade social. Esse tema Durkheim desenvolveu na sua obra chamada Da Divisão do Trabalho Social, de 1893, certo? Uma importante obra e uma importante contribuição de Durkheim para a sociologia. Nas próximas aulas, a gente vai, portanto, sair de Emile Durkheim e iremos começar no pensamento do sociólogo alemão Karl Marx, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula.